Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de What Wide Wings. E aí vem o episódio 130 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Interrompendo os Planos do Inimigo. Parte 5, Testemunhos. Com este episódio, estou concluindo a série Interrompendo os Planos do Inimigo, baseada no livro do Dr. Francis Myles. Para encorajar vocês, resolvi trazer alguns exemplos práticos de orações atendidas que encontramos em seu livro e palestra sobre a liminar divina, e também exemplos de testemunhos que vi ao meu redor. Dr. Myles menciona que existem centenas de testemunhos, mas claro que ele lista apenas alguns. Mas antes disso, gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos gerais que não estão no livro do Dr. Myles, mas que considero muito importante para complementar. Vivemos em um mundo caído, que está em permanente estado de guerra entre a luz e as trevas, e nós estamos bem no meio disso. E há uma batalha acontecendo sobre a verdade de sua palavra. Somos chamados como embaixadores de seu reino, em sua autoridade, para proclamar sua vontade. O inimigo ele não pode impedir o que Elohim quer fazer, mas o que o inimigo faz é enganar alguns mensageiros do reino. Essa é uma de suas estratégias. Nós somos rápidos em dizer, se essa é a vontade de Deus, então, caso contrário, ele não teria permitido e não teria acontecido. Mas muitas vezes esquecemos que é o inimigo que está nos atacando neste mundo caído e que não tem nada a ver com a vontade de Elohim. E Yahvé nos deu ferramentas espirituais para nos defendermos, uma das quais é a ordem de restrição provisória. Resumindo, todo crente que foi lavado pelo sangue de Yeshua, confessou seus pecados e foi perdoado, colocou a mente em Yeshua, trilhou os antigos caminhos de Yahvé e viveu nas restrições dos termos da aliança, pode orar nos termos de Yeshua, pode ir para a corte celestial. Por favor, ouça os episódios 126 até 129. Agora eu vou dar alguns testemunhos. Primeiro, um que acabou de acontecer. A irmã da minha nora mora na Irlanda com a família. Um ladrão entrou na casa dela pela janela à noite, roubou a chave do carro e então roubou o carro que estava na garagem. A irmã conhece o ensinamento de interromper os planos do inimigo e foi até a corte celestial pedir uma ordem de restrição sobre o roubo do carro. E no dia seguinte, de manhã, ela recebeu uma ligação da polícia dizendo que o carro foi encontrado em estado perfeito, sem estar danificado. É claro que não é da vontade de Elohim que o carro dela fosse roubado. Descrevi os outros 2 testemunhos no episódio 128. Portanto, eu vou dar um breve resumo sobre esses testemunhos. 2 amigos oraram por um ano inteiro e tentaram de tudo para obter um documento muito importante da Ásia, em vão. Depois de orar para obter uma ordem de restrição sobre o assunto, o documento tão necessário e importante chegou em 4 dias. Uma irmã brasileira, depois de 5 anos sem receber o INSS por causa de um acidente, recebeu a notícia de seu advogado imediatamente após orar sobre uma ordem de restrição para que ela recebesse a pensão. Dr. Francis Myles também fornece outros exemplos de orações respondidas por ordem de restrição em seu livro e palestras que mencionarei a seguir. Ele conta sobre uma mulher casada com um alcoólatra que sempre se tornava muito violento com ela depois de beber. Depois que ela orou por uma ordem de restrição contra a violência dele, ele ainda assim chegava em casa bêbado, mas ele não se importava mais com ela. Logo, ele também não era mais violento com ela. O doutor também relata sobre um casal que tem uma filha maior de idade. Ela foi enganada por um homem mau, ela caiu e foi atraída por esse homem. A filha não ouviu de forma alguma os conselhos dos pais.
quando os pais souberam da ordem de restrição, começaram a fazer uma oração sobre a situação da filha. A filha voltou para a casa dos pais no dia seguinte. Dr. Francis Myles conta sobre uma mulher africana que recebeu um convite da ONU. Como é preciso visto para sair do país, ela foi à embaixada para solicitar o visto. Claro que ela mostrou o convite da ONU. E mesmo assim, ela não recebeu permissão de saída. E a regra lá, acho que isso aconteceu na Uganda, é que se você faz um pedido e esse pedido é recusado, você tem que esperar 6 meses antes para poder então fazer outro pedido. Dr. Myles a encorajou a buscar uma ordem de restrição. Ela o fez e voltou para a embaixada no dia seguinte. E o pessoal do consulado não percebeu que ela já tinha estado lá no dia anterior e ela conseguiu o visto sem problemas. Quanto aos testemunhos, é surpreendente que quando a liminar é concedida, a resposta geralmente vem imediatamente, o que obviamente também corresponde à urgência que é uma liminar. E também quero mencionar que é claro que nenhum dano pode ser causado pelas liminares. Aqui está um exemplo bíblico. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos, Tiago e João, propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Yeshua, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécies de espírito sois? Lucas 9, 53, 55. Outros manuscritos acrescentam que ele disse: Esqueceste-vos por qual espírito deveis ser guiados? Versículo 56a. O Filho do Homem não veio para destruir a vida humana, mas para salvá-la. Este relato bíblico mostra claramente que os tribunais celestiais não emitem ordens de restrição levianamente. Lemos em Lucas 9, 53 e 55 que o povo da Samária havia acabado de rejeitar Yeshua. Seus discípulos, Tiago e João, observando esse comportamento, ficaram muito zangados. Parecia que eles estavam defendendo seu Senhor, mas na realidade era seu próprio orgulho religioso que os guiava. E com raiva, eles pediram permissão a Yeshua para enviar fogo para destruir os samaritanos. Eles pediram o genocídio de toda uma população por causa de um erro de julgamento. Se a corte celestial tivesse concedido a eles o veredito que eles queriam, milhares teriam perecido sem realmente ajudar os discípulos, apenas para alimentar seu orgulho e ego. Yeshua, como oficial da corte celestial, os repreendeu por conspirar contra a justiça. Isso também significa que quando pedimos um mandato provisório, devemos estar na vontade de Elohim. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Além disso, emitir um mandato provisório é sobre preservar o propósito eterno de Elohim e a integridade de seu bom nome. Por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. Isaías 48:11. Numa certa noite, Elohim falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: Não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. Eu quero encorajar todos vocês a irem às cortes celestiais quando houver um assunto importante. Eu também estou ansiosa pelo seu testemunho. E eu gostaria também de informar a vocês que agora temos um canal francês no YouTube. O canal se chama L'éveil Messianique e tem crescido. Estamos muito surpresos com as ações de Elohim, especialmente porque não conhecemos ninguém na França. Pedimos então a você, que caso conheça irmãos franceses, que envie a eles um link que colocaremos abaixo, na descrição do vídeo. Obrigado pela sua ajuda.
Sejam todos ricamente abençoados.